paz, meus irmãos, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, né? Nós estamos nessa série de mensagens falando a respeito da história da redenção. Nós vamos caminhar, vamos ver como de fato Deus, Ele executou, mostrou, revelou a nossa salvação no decorrer da história. Nós iniciamos lá em Gênesis 1 e hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 22. É um trecho muito forte, muito marcante. É um trecho que, quando nós entendemos essa passagem, não há como não se render ao Senhor, se render ao seu amor, porque nesta passagem nós vemos que Deus, Ele prova Abraão. No 22 leremos do versículo 1 até o versículo 19 para nos contextualizarmos com toda a história. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocaustos, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Até aqui nos falou a palavra do Senhor.
Vamos ter mais um momento de oração? Pai Santo e Eterno, nós queremos agradecer ao Senhor. Louvado o Teu nome pela Tua palavra, mas nós precisamos ainda, Senhor, apesar de conhecermos a história, apesar de ter sido muito pregado essa palavra em vários lugares, em várias épocas, nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua revelação, da Tua iluminação neste momento. Precisamos que Teu Espírito venha e nos mostre verdades a respeito dessa palavra e que possamos aplicá-la também em nossa vida. Seja conosco, seja com a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Bom, imagine a seguinte cena. 25 anos, um homem, ele espera para realizar o seu sonho. Anos e anos, noites sem dormir, lágrimas, esforço, trabalho, e todo esse momento, 25 anos, e ele pensando, Deus, cadê a promessa? O Senhor me prometeu um filho, já se passaram 25 anos, cadê? Cadê? Será que Deus, ele se esqueceu de mim? Assim viveu Abraão aos 75 anos, Deus ele chamou, e ele fez um chamado específico, chamou Abraão para ele ser pai de multidões, pai de uma grande nação, como nós vemos lá no capítulo 12, mas ele só veria o seu filho Isaque nascer, sabe quando? Lá no capítulo 21, quando ele completa seu 100º ano, ele então abraça aquele bebê que é fruto da promessa de Deus. Ou seja, foram 25 anos de espera. E nesses 25 anos, quando você olha para a vida de Abraão, fala, Abraão foi alguém perfeito depois que Deus o chamou. Não, nós vemos que ele fracassou várias vezes. Por exemplo, lá no Gênesis capítulo 20, ele mente a respeito de sua esposa, ele tem dúvidas, ele não sabe esperar, tanto que nós vemos que ele tem um outro filho com a sua escrava Agar, ao qual ele coloca o nome de Ismael. Foram 25 anos de espera, mas a espera chegou ao fim. Isaque nasceu, Abraão então, imagine, Abraão pegando o seu bebê, diz o texto que Sara, ela pega o bebê e ela fala, quem diria que eu, uma senhora, Abraão já um senhor bem amortecido, nós seguraríamos esta criança, quem diria que eu poderia amamentar novamente? É assim que eles estavam, aliviados, olhando para tudo que passaram, olhando e falando assim, valeu a pena cada esforço, cada lágrima derramada. Mas a história de Abraão nós sabemos que não termina aqui. Isaque, ele cresce, torna-se um jovem. Nesse texto, ele não é uma criança como é colocado por muitas pessoas, muito menos um adolescente, como alguns imaginam. Ele já é um homem formado, ele tem em torno de 30 e 37 anos de idade, quando acontece esse episódio. Abraão já é idoso, por faixa de seus 130 anos, e então nós vemos também que o seu outro filho, Ismael, ele já havia despedido. Deus já havia falado com ele, deixa Ismael ir, deixa Agar ir, eu vou cuidar dele também, porque a minha promessa é com Isaque. E aí o que nós temos aqui? Abraão, ele dedica toda a sua atenção a Isaque. Isaque é o seu filho, é o seu filhão, é o filho da promessa. Ele está vivendo como nós estamos vivendo hoje. A promessa de Deus se cumpriu, está tudo bem, está tudo garantido, até que nós chegamos em Gênesis 22. Gênesis 22, no capítulo 2, ele escuta Deus falar com ele novamente, e ele está ali pronto para ouvir e obedecer. E Deus chama ele e fala, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, é isso que o texto diz. E aí Deus acrescenta, e aí Deus fala, tome o seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque, e ofereça como holocausto.
essa parte da vida de Abraão, vamos dizer que é a mais marcante de todas. Esse registro nos prova que Deus, Ele não é um Deus sanguinário, um Deus macabro, um Deus que pede sacrifícios humanos. Nós lemos todo o texto, nós vemos que na verdade esse texto trata de um Deus que é provedor, um Deus que provê na nossa vida. E olhando para o texto, nós vemos que Abraão, ele lidou com esse pedido inesperado, porque ele não esperava isso de Deus. Ele não esperava que Deus ia ali pedir o seu filho. E observe que Deus, ele fala ali de forma enfática, mas também é dolorosa. Cada palavra deve ter sido como se fosse uma facada no coração de Abraão. Deus diz: toma o seu filho, o seu único, só tem um, seu único filho, a quem você ama, Isaque, e ofereça como holocausto. Não sei se você sabe, holocausto aqui era um sacrifício que se fazia antigamente, aonde você matava o animal, depois pegava esse animal morto, colocava sobre ali o altar e o queimava totalmente, ou seja, era um sacrifício total, só sobrava as cinzas sobre o altar. Era isso que Deus estava pedindo para Abraão. Deus estava pedindo que ele matasse o seu filho e depois o queimasse. Ele deveria olhar para o seu filho e vê-lo sendo consumido, minuto após minuto. E aí você sabe, peraí, que pedido estranho. Deus, ele não pede essas coisas. Não é comum. Quando nós olhamos todo o contexto, nós vemos que é por isso que Deus expulsa aquelas pessoas da terra, porque elas oferecem os seus filhos a sacrifício, como sacrifício a outros deuses. E agora Deus vira para Abraão, o seu escolhido, o seu eleito, e pede o seu filho. Como assim? Bom, nós sabemos que isso aqui trata de um teste, é uma provação, não é uma tentação, onde Deus quer ver a derrota de Abraão, quer que ele peque, mas é uma provação, não é Satanás que está ali provando Abraão, mas é o próprio Deus, está fazendo um teste. E por que Deus está testando Abraão? Quando nós chegamos no final da história, nós vemos que era para fortalecer a fé de Abraão. Abraão, ele sai ali com essa fé fortalecida. As pessoas que estão ali ao redor, que agora veem todo esse relato, né? Agora eles vão ouvir as histórias, o povo de Israel também ele vai ouvir, então eles vão falar: que é isso, hein? Que testemunho! É possível amar a Deus desse jeito? Esse é o outro objetivo de Deus ter registrado. Deus registrou esse versículo, essa história, para que nós pudéssemos ver que é possível amar a Deus acima dos nossos filhos. É possível. Ele me deixa bem claro, e claro, você sabe muito bem, que essa história aqui está como, vamos dizer, uma prova daquilo que ele irá fazer anos depois. O próprio Deus, ele vai entregar o seu Filho Jesus Cristo. Mas voltando aqui para o texto, nos versos 3 até o versículo 8, nós vemos que Abraão, ele vai de fato, apesar dele, entregar ali o seu filho, ele está ali disposto a entregar o seu filho, ele está no conflito. Porque o Abraão, ele é um ser humano, e o ser humano, ele passa por conflitos. Ele está ali entre o conflito entre a obediência e a promessa. O que eu vou fazer? Porque se Isaque morrer, a promessa cai por terra. Como que Deus irá cumprir a sua promessa sem Isaque? Se Deus deixa bem claro que quando ele questiona, nós vimos isso na quarta-feira, Abraão questiona: Deus, tanto tempo e o Senhor não me deu ainda descendente, não tenho filho, vai ser um servo da minha casa que será o meu herdeiro? E Deus fala: não, vai ser um nascido de ti, um sangue do teu sangue. Agora, Deus, ele pede, mas diz o texto que Abraão, ele obedece, em silêncio. O texto não fala que ele reclamou, que ele retrucou, que ele questionou a Deus. Ele simplesmente, em silêncio, levanta de madrugada, ele vai lá cumprir, corta a lenha, pega 2 servos, pega Isaque, faz todos os preparativos.
e vai para a terra de Moriá. Quando você estuda a geografia, você vê que do local onde Abraão estava até o local de Moriá, o monte que Deus indicou, era mais ou menos 80 quilômetros. 3 dias de viagem. Não foi um dia de provação. Foram 3 dias que Abraão estava ali pensando. E agora? E agora? Eu vou continuar? Eu vou parar? Foi aquele teste intenso. Eu acho que se Abraão ele tivesse aqui, fosse nos nossos dias, ele tivesse aí uma rede social, um Instagram, um Facebook, um WhatsApp, acho que ele ia colocar lá, 3º dia caminhando. Gente, cheguei aqui, na terra de Moriá. Deus me pediu algo muito especial. E tá doendo aqui dentro. Não tá fácil. Eu não estou entendendo nada. Mas eu estou obedecendo. Cheguei ao 3º dia. Talvez no seu coração ele estivesse pensando, Deus, você está pedindo isso mesmo? É Isaac. A Bíblia não fala qual é o sentimento. Mas quem é pai e mãe sabe que quando o filho está passando mal, você já fica todo, né? Você já fica com o coração doído. Agora pensa, Abraão, nesse momento. Ele vai ver o seu filho morrer. Ou melhor, ele terá que matar o seu próprio filho. Ele vai ter que obedecer essa ordem divina. Mas aí, nesse conflito do seu coração, ele tem que escolher qual que é mais importante. É Deus ou Isaac? É o meu filho ou o Senhor? Quem é mais importante na minha vida? Na cabeça de Abraão, é Deus, assim como na nossa, não é verdade? Se eu perguntar, quem que você ama mais do que tudo? Ele fala, Deus! Mas na hora da prática, e Abraão ele está exatamente nesse momento da prática. É agora que ele vai provar se de fato ele ama a Deus ou não. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos que, sim, provavelmente Abraão ele estava ali com o coração temeroso, estava em conflito. Mas tinha algo no seu coração que faz ele avançar, que é a sua fé. No versículo 5, observe, que ele diz assim, tomou Abraão, versículo 5, então disse aos seus servos, né? Ele chegou no local, e agora ele caminharia junto com Isaac, e ele disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O que é isso? É fé. O coração dele era um coração que confiava em Deus. Aí você fala, pastor, o que é isso? Ele estava o quê? Profetizando? O que ele estava pensando? Ele estava profetizando? Não, é fé. E que fé é essa? Fé que Deus poderia ressuscitar, porque quando nós olhamos para Hebreus, no capítulo 11, versículo 19, é dito que Abraão ele estava ali agindo por fé. Diz assim, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então era essa fé, era esse o pensamento. Deus pediu que eu matasse, Deus que eu pedisse que eu matasse e entregasse a promessa. Mas Deus ele tem poder para ressuscitar a promessa. Deus tem poder para ressuscitar Isaac. Mas da onde você tirou isso, Abraão? É fé. Você já viu alguém ressuscitar, Abraão? Não. Mas eu acredito que Deus ele é poderoso para fazer Isaac ressuscitar. E agora, olhando para esse primeiro momento aqui, onde Abraão se despede, a gente olha para o nosso coração. A gente olha para as nossas atitudes. Será que você teria a mesma atitude que Abraão? Será que se fosse o seu filho, será que se Deus ele pedisse o que você mais ama hoje, qual seria a sua resposta? Se Deus pedisse um Isaac de você, algo tão precioso, que se Deus falasse assim, eu quero isso, filha, eu quero isso, filho, eu quero isso, o que você faria? Você falaria, não, Senhor, pera aí, isso aí não dá.
Lembre-se, a gente olha a história, a gente sabe que é um teste. Moisés, ele escreve isso e fala, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. A gente sabe que é Deus testando. Abraão, no momento, não sabia. Ele não sabia que era um teste. Mas mesmo assim, ele foi. Ele confiou. Ele confiou em quem? Em Deus. Ele confiou no caráter de Deus. Ele confiou que Deus, de fato, ele era um Deus fiel para cumprir as suas promessas, que ele era poderoso. E isso o levou a ir em frente, a obedecer. Nós olhamos e vemos que Abraão, ele conhecia o Deus que ele seguia. Já se passaram mais de 30 anos de sua caminhada com Deus. Ele estava conhecendo a Deus cada vez mais. E esse conhecimento, conhecer esse caráter de Deus, levou a seguir em frente. E meus irmãos, assim como Abraão, nós também enfrentamos, como eu disse, nós enfrentamos crises em nossa vida. E as crises que nós enfrentamos hoje também são testes de confiança. Por exemplo, doença, perdas, orações que não são respondidas de forma positiva, momentos em que a realidade parece contradizer as promessas de Deus. Nós passamos por esses momentos. E aí gera o quê? Crise no nosso coração. Será que eu confio em Deus ou não? Será que eu confio? Será que eu permaneço ou não? Segundo lugar, a outra crise que nós muitas das vezes temos são os questionamentos. Não é o derramar, não é o falar, Deus, eu quero falar com o Senhor francamente. Não, mas é os questionamentos que surgem no nosso coração quando nós passamos certo tipo de dificuldade. E aí, muitas das vezes, nós perguntamos, por que Deus permite isso? Se você olhar lá na internet, é isso que os adolescentes ateus estão questionando. Espera aí, se Deus ele é tão poderoso, se Deus é tão bom, por que ele deixa a gente passar fome? Por que tanta doença? Por que tanta guerra? São crises que as pessoas passam hoje em dia. Sem contar os ídolos modernos. Todos nós, sofremos uma tentação. Que tentação é essa? Nós queremos priorizar coisas que Deus disse que não era para a gente priorizar. Nós priorizamos nossa carreira, nossos relacionamentos, nossa segurança, nosso conforto. Nós colocamos Isaques no nosso coração, coisas que Deus nos deu e a gente confia mais nessas coisas do que em Deus. E às vezes a gente não consegue esperar o tempo certo, não conseguimos olhar e ver que Deus está provendo as coisas. Não conseguimos enxergar e saber que tudo tem um tempo certo, um tempo correto, que Deus ele provê. E aí lembrando daqueles textos, né? Deus ele provê para os pássaros. A gente olha para os pássaros e não tem geladeira, não tem armário, e Deus cuida deles. E a gente não consegue olhar para os pássaros e falar, se Deus cuida deles, Deus também vai cuidar de mim. E a gente não consegue descansar. E a gente vai vivendo nessa correria. E eu faço, eu aconteço. E agora. Aquele excesso de preocupação. São as crises que nós vivemos. E em meio a essas crises, que Deus ele se revela. Na crise, na vida de Abraão, na nossa vida ele se revela como Jeová Jireh. Como um Deus provedor. No versículo 8, nós vemos que em uma resposta a Isaac, porque Isaac ele olha e fala, está aqui, ó, a lenha, está aqui o fogo, nós vamos adorar a Deus, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal que será sacrificado? E olha como Abraão responde. Primeiro ele responde aos seus servos, mas agora no versículo 8, ele está com o coração com mais fé ainda, e ele é bem mais claro com o seu filho. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Ele não viu, ele está disposto a entregar o seu filho.
Então diz que Isaac ele vai lá e pega a lenha. Fala que os jumentos carregaram a lenha. Agora, quem carrega a lenha é Isaac. Provando novamente que Isaac aqui não é um adolescente, mas um homem forte, um homem formado, capaz de suportar e carregar a lenha que jumentos estavam levando. Então, Isaac pega a lenha para o seu próprio sacrifício. E ele não sabia até esse momento, creio eu. Ele carrega, né, ele sobe, fala que é um dos montes. Aqui não tem nenhum monte, mas aqueles que já viveram em lugares montanhosos sabem como é difícil subir um monte. Agora imagine subir com uma carga. Isaac sobe. E aí eles chegam juntos no lugar, constroem ali um altar juntos, colocam a lenha de maneira ordenada e por fim, o texto não fala, mas diz que Abraão amarra o seu filho Isaac, deita ele sobre a lenha, sobre ali em cima do altar. Isaac não era uma criança, era um adulto. Abraão tinha para lá dos seus 130 anos. Isaac poderia simplesmente falar, não, aqui não. Eu? Não, essa é coisa da sua cabeça, pai. Essa é coisa da sua cabeça. Deus não falou nada com isso. Ele poderia ter simplesmente falado isso, ele poderia ter lutado, ele poderia não se deixar, mas de uma maneira que nós não sabemos se eles estiveram naquele momento de conversa de pai e filho. Filho, vem cá que eu vou explicar uma coisa para você. Deus me pediu isso. E eu confio em Deus. Eu confio que Deus é tão poderoso que Ele é capaz de ressuscitá-lo. Mas eu tenho que entregar. É como se ele estivesse falando assim, Isaac, eu te amo muito. Eu esperei por você 25 anos, eu sonhei com você, até me precipitei de tanta vontade de ter um filho. Eu não soube esperar, mas você veio, e eu te amo de todo o meu coração. Esse é o amor de um pai e uma mãe, não é verdade? Nós amamos dessa maneira, nós amamos o nosso filho, que nós deixamos de comer pelo nosso filho. Mas Abraão fala, penso eu que Abraão, ele olha para ele e fala assim, mas eu amo mais a Deus. Eu amo mais o Senhor, o que Ele pede, eu não posso negar, porque eu o amo mais. Talvez Isaac, mas pai, sou eu. Vamos confiar em Deus, filho. Deus, Ele nunca falha. Ele nunca falha, Ele vai prover. Ele irá prover. Nós não sabemos como, mas Ele irá prover. Por isso que nós vemos aqui um Isaac que ele se rende. Um Isaac, um homem formado que ele simplesmente se rende. Nós vemos aqui uma semelhança com o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele se rende, ele tinha toda a capacidade, era essa a zombaria dos homens lá no momento da crucificação. Se o Senhor é o Cristo, se você é de verdade Filho de Deus, desça daí da cruz agora, e nós vamos crer em você. Jesus tinha a capacidade de descer daquela cruz. Quando Jesus está orando, momentos antes, ele está orando lá no Monte das Oliveiras, e aí os guardas, Judas chega junto com os guardas para o prender, e aí está lá Pedrão, arranca a peixeira, corta a orelha e fala, espera aí, abaixa essa espada. Eu poderia orar ao meu Pai, Ele mandaria nesse exato momento 12 legiões de anjos para me defender. Ele tinha tudo, ele não precisava, mas ele foi, ele se entregou, ele confiou também em seu Pai. Lá em Lucas fala que no momento da sua morte ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, e expirou. Jesus confiava. Mas voltando para Abraão, nós vemos que Abraão está disposto a ir até o fim. Ele poderia ter falado, Deus, pronto, cheguei até aqui. Já amarrei o menino, já falei com ele. Deus, silêncio. Deus não fala nada. Até o momento que Abraão vai lá e levanta a sua mão. Ele levanta a sua mão com a faca. Ele está pronto para enfiá-la em Isaac. E naquele último momento, quando ele estava abaixando já para terminar o ato, diz a palavra do Senhor que o anjo grita, Abraão, Abraão,
Não toque no rapaz. No versículo 12 nós vemos esse momento tão marcante. Ele diz: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Isso serviria para mostrar para várias e várias gerações. Abraão temeu a Deus e não negou seu filho, seu único filho. Diz ainda o texto que então ele levanta os olhos e está lá um carneiro com os chifres presos. O carneiro, ele se materializou ali naquele momento? Não, ele já estava lá. Deus já havia provido o carneiro antes, mas Deus queria mostrar que naquele momento era possível que um ser humano o amasse mais do que o seu próprio filho. É possível que isso aconteça, mas Deus já tinha provido antes. Esse era o caráter de Deus, é um Deus provedor. E em segundo lugar, mostra também que Deus, Ele não é a favor de sacrifício humano. Nós sabemos que foi um teste para na vida de Abraão. Deus não estava exigindo morte humana, mas Ele exigia a fé. Ele queria que Abraão cresce. E no contexto mais teológico, nós vemos que Deus, com essa história, queria mostrar que aquele carneiro preso naqueles arbustos apontava para o seu filho, para Jesus Cristo. Jesus Cristo chega até o Rio Jordão e João Batista dá um grito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus preso na madeira, aquele que irá substituir Isaac. Então diz o texto que é isso que acontece. Ele pega aquele carneiro e aquele carneiro morre no lugar de Isaac, da mesma maneira que Jesus morre em nosso lugar. Aí você fala: mas pastor, eu não pedi que Jesus morresse no meu lugar. Eu sei, mas a Bíblia fala que isso foi por amor, para provar que de fato Ele nos amava. Ele entregou o seu Filho. E ainda a Bíblia acrescenta que esta é a maior prova de amor que Deus ele demonstra para a humanidade quando Ele entrega o seu Filho para morrer na cruz. Porque ninguém podia pagar os nossos pecados. Eu e você não temos condições de agradar a Deus de maneira tal que Deus possa, de fato, conviver com a gente. Por isso que Ele precisava entregar o seu Filho. E é interessante que o carneiro ele morre no lugar. O anjo grita e impede que Abraão mate o seu filho. Mas quando a gente olha lá na cruz, o pai ele entrega e ninguém grita: para! Seu filho morre de fato. Ninguém deteve a mão do pai. E você fala: por que Deus ele é tão exigente assim a ponto de entregar o seu filho? É porque a lei determina isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para os 10 mandamentos, nós vemos que a lei determina. A lei determina que nós sejamos perfeitos, cumpramos os 10 mandamentos e olhamos para a nossa vida e não conseguimos. Todos os seres humanos, eles pecam, não conseguem cumprir os 10 mandamentos. Por isso há necessidade de alguém oferecer um sacrifício para que possa de fato cumprir a lei, para que possa cumprir de fato toda a exigência do Pai. E Deus, esse Pai, Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que provê. Abraão chama esse lugar agora de o Senhor proverá. Jeová Jireh. Deus proverá. Deus proverá. E é interessante que esse mesmo local seria construído o templo. O templo de Deus, o templo lá de Jerusalém, ele foi construído exatamente neste monte. Monte que Deus proveu. Mas avançando um pouco, nós vemos que de fato, essa graça, ela alcançou ali naquele momento exato Isaac. Alcançou a vida de Abraão. Abraão falou:
Deus, ele é um Deus provedor. Isso aponta claramente para o Cordeiro definitivo, Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que de fato se entregou para resgatar aquele que havia se perdido. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, ele cumpre a esperança de Abraão. Você lembra que Abraão, ele tinha esperança? Ele foi e ofereceu Isaac porque ele tinha fé que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. É isso que Deus faz. Deus ressuscita o seu filho. Ele sim mata o seu filho, mas ele ressuscita, cumprindo a esperança de Abraão. E toda essa história aqui que nós vimos nessa noite, ela deve nos levar a confiar. Confiar em quê? Confiar na providência de Deus para os nossos dilemas. Para os seus dilemas, você deve confiar na providência de Deus. Ele fala, Deus, ô pastor, não estou entendendo. Esse versículo aí de Deus proverá, não quer dizer só de dinheiro, que Deus ele vai prover coisas materiais. Sim, nós vemos claramente que Deus ele é poderoso até mesmo para essas coisas, mas Deus também ele é poderoso para prover em nossos dilemas existenciais em relação às nossas crises. Deus ele é poderoso e ele diz que quando nós passarmos por crise, ele não irá nos abandonar. E ele vai agir como? Por meio do Espírito Santo. Ele vai agir por meio da vida da igreja. A Bíblia fala que a igreja, ela age como, ela é usada por Deus para nos edificar, para nos aconselhar. Por isso a importância da igreja. E ele usa também a própria palavra de Deus. E hoje também, assim como nós devemos confiar na provisão de Deus, nós devemos também ouvir e atender o chamado de fé e obediência. Nós precisamos confiar, de fato, que Deus ele cumpre cada uma de suas promessas, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. E concluindo, então, essa história nos mostra que Deus, ele nos prova. Deus, ele prova os seus filhos, mas ele não abandona-nos no meio da provação. Deus, ele pede sim, ele pede fé, mas também ele oferece salvação, oferece redenção para aqueles que creem. E por isso, hoje eu quero fazer 2 convites aqui no final desta mensagem. O primeiro convite é para aqueles que ainda não se renderam, para aqueles que estão ainda relutantes. E aí, eu vou ou eu não vou? Eu dou o próximo passo ou não dou? Essa história nos mostra que você pode dar o próximo passo de fé. Você pode seguir em frente, você pode reconhecer que Cristo já foi crucificado pelos seus pecados. Dê este passo de fé e fale, Deus, eu acredito, eu creio, eu quero andar com o Senhor. Mas há um segundo convite, esses já são para os crentes, esses já são para aqueles que já se renderam, esses já são para aqueles que já foram batizados, já são membros, já ouviram várias vezes essas mensagens. Essa mensagem aqui, o segundo convite é para você. Entregue o seu Isaac. Entregue o seu Isaac a Deus, confiando que Ele proverá. Quando Deus nos pede o nosso Isaac, não é para machucá-lo, mas para nos aperfeiçoar. E aí você pode sair daqui nessa noite, ouvindo essa mensagem de 2 maneiras. Você pode sair daqui segurando o seu Isaac. Não, Senhor, não quero, não, eu não, o Senhor está me pedindo isso, mas eu não quero. Isso não dá, não toque nisso na minha vida. Ou você pode sair daqui e falar, Senhor, estou disposto. Pelo Senhor eu estou disposto. Mesmo que eu perca tudo, o Senhor me basta. Qual que será a sua escolha? Lembre-se, Deus não falhou com Abraão. Ele não vai falhar com você. Ele já proveu o Cordeiro, Jesus Cristo. Agora é hora de nós confiarmos. Ele é o centro de toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos
em resposta a essa mensagem, vamos cantar ao Senhor que Cristo ele tem que ser o centro da nossa vida, o centro de tudo.